Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Deus abençoe sua casa, sua família, seu coração. Tu és muito bem-vindo a essa casa de oração. Vamos hoje falar sobre a grandeza do céu, sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, mas acima de tudo sobre a providência dEle para nos libertar. Toda sexta-feira nós temos falado sobre libertação, cura, salvação, e são palavras que são direcionadas ao nosso espírito, à nossa alma, para tirarmos toda a condição que Satanás muitas vezes quer nos colocar de opressão maligna. E nós precisamos nesses dias romper com tudo isso e viver livremente para o Senhor em todas as nossas áreas. Querido, eu quero compartilhar um texto com você que está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 23 em diante. Acho que o Gu vai mandar ver ali. Diz assim, e aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se e comeram pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e lançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre prisões, 3 prisões que nós precisamos ser libertos nesses dias. E eu quero que você preste bastante atenção a respeito do que estava acontecendo. Quando nós olhamos para esse texto, você conhece a história de José, e você sabe muito bem que José, ele era um filho muito amado pelo seu pai, ele era muito ali apreciado pelo seu pai, todos os outros eram também, mas José era algo especial, porque José era filho de Rebeca, e havia um amor muito grande de Jacó por Rebeca, e então ele tem uma experiência em que ele recebe uma túnica de várias cores. Eu não sei como que era essa túnica, mas eu imagino que era algo muito bacana, muito bonito para a época, e os outros irmãos já começaram ali a ter no coração um certo sentimento com relação a José, porque José, ele era um menino sonhador, ele era um menino nessa época, por volta dos 16, 17 anos, e ele então sonhava e via, tinha visões e sonhos, e os seus irmãos já estavam um pouco apurrinhados com aquilo. Então José vai até o campo onde eles estavam, para ver se eles estavam bem ou precisavam de alguma coisa, e os irmãos, tomados por ira, prendem José, maltratam ele e jogam ele dentro de uma cova, de uma cisterna, seria hoje um poço, e esse poço, diz o texto, que não havia água, e José fica ali. Então Simeão, ele tem uma direção, fala: olha, o que vai adiantar a gente matar ele? Não vai nos ajudar em nada, ainda vai ficar ruim para nós, temos que explicarmos o que aconteceu com ele. Então eles pegam, vem ali um pessoal que está gerando escravos, levando especiarias para o Egito, e os medianitas ali, e vão e levam o José para vendê-lo por 20 moedas de prata. Você conhece essa história muito bem. Mas algo muito interessante que nos chama a atenção, que a primeira prisão que José fica, ele fica neste lugar, neste calabouço chamado poço. Ele fica nesse endereço terrível, que não seria muito agradável a ninguém estar nesse lugar. E você sabe que essa prisão, nós vamos chamar de prisão familiar. Há acontecimentos que acontecem nas nossas famílias, na nossa casa. Há pessoas que têm muitas situações no seu lar, com os seus parentes, com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Nessa história de José, ele tinha uma família maravilhosa, queridos, amém?
ele tinha seu pai, seus irmãos, ele fazia tudo, mas para que as coisas ocorressem bem. Mas sabe o que acontece? Ele recebe da sua própria família uma punição e agressões. Ele é lançado a este lugar de prisão, essa cova, e ele recebe com palavras verbais, físicas e emocionais daquelas pessoas que estavam perto dele, que eram para protegê-lo. Está me entendendo? Seus parentes, seus irmãos, seus pais, e ele estava ali então, basicamente à mercê disso. Talvez você esteja vivendo nessa prisão, querido, de situações que você viveu, talvez, momentos difíceis que você passou, abusos que você sofreu, agressões verbais, físicas que te marcaram, sabe? Eu não sei como que você foi corrigido quando você era pequeno, mas no passado, não muito distante, os pais eles tinham o costume de não corrigir, mas agredir os filhos, sabe? Eu tinha um amigo perto da minha casa, esse é meu amigo, nós treinávamos na época, ele era professor de capoeira, e eu fazia capoeira lá na casa dele, e eu lembro que o pai dele, ele era um soldado, não lembro como que era, uma pessoa assim do exército, muito bem reconhecido, e ele era muito brabo, e ele era brabo porque ele queria que os filhos dele fossem bem certinhos como no exército, mas queridos, a sua casa não é um quartel, aleluia, a sua casa é um lar, é uma família, é um espaço para você ter sua casa, e esse senhor, ele não gostava que nós brincássemos, ou estivéssemos lá, e quando, de repente, sem se apercebermos, ele chegou, encostou o carro, e eu nunca vi uma agressão tão terrível, eu fiquei tremendo, nós estávamos brincando, quando ele chegou, da onde ele estava, ele pegou um tijolo, e ele jogou sobre o menino, o tijolo já deitou ele, com o mesmo tempo ele pegou um pedaço de madeira, eu mais do que rápido, parecia um gato, pulei pelo muro, fugi, nós só estávamos brincando, só treinando capoeira, então ele recebeu aquela agressão muito dura, aquilo me chamou a atenção, porque foi algo muito abusivo, eu achei, não precisava tudo aquilo, mas enfim, eu não sei como você, hoje nós estamos falando a respeito disso, sobre essa prisão familiar, eu não sei como você recebeu as correções do seu pai, como você recebeu as palavras que muitas vezes te marcaram, te feriram, eu não sei como você viveu situações como essa, sabe, situações que você possa ter vivido com seus filhos, ou você esposa, com seu esposo, ou com as pessoas que estão à sua volta, parentes, amigos, queridos, pessoas próximas de você, pessoas que foram levantadas para te proteger, e por muitas vezes te feriram, talvez um tio, uma pessoa perto de você, que você tinha muita estima, e de repente te tocou de uma forma diferente, e te gerou uma prisão hoje, que você vive numa condição de ter medo das pessoas do seu lado, hoje você não consegue amar, você não consegue proteger, você não consegue se relacionar, você não consegue até mesmo confiar nas pessoas, sabe, você tem medo que te abracem, você não consegue confiar, você não consegue amar e ser amado. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Sabe, eu aprendo com José, que o que manteve este menino íntegro, fiel, e você sabe a história dele, ele foi muito obediente a Deus. Sabe, o que ele vivia, não permitiu que definisse quem ele era. Eu não sei o que você possa ter vivido na sua vida familiar até aqui, mas eu quero te dizer uma coisa, isso não define quem você é filho de Deus, você é bendito. As promessas que Deus prometeu para a sua vida, elas vão se cumprir. Sabe, existe algo que Deus não pode, não consegue fazer. Deus pode fazer todas as coisas, sim ou não? Mas eu quero te mostrar nessa noite que existe algo que Deus não pode fazer, é impossível para Deus fazer. Você quer saber o que é? Diga sim. Deus não pode mentir, querido. Ele mesmo disse, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele cumpre, o que ele disse que vai fazer, ele vai fazer.
Deus é impedido de mentir, Ele é a retidão e a verdade, ou seja, Deus não muda as suas ideias a respeito de você. Não sei a situação que você possa ter vivido na sua casa, o tipo de abandono ou de agressão ou sofrimento ou palavras que veio sobre você ao seu respeito. Eu quero te dizer, o que Deus prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Então existe uma promessa de Deus sobre você. Deus te ama. Ele disse que Ele cumpriria todas as suas promessas, e uma delas é que Ele cuidaria de você, e Ele tem cuidado. A segunda prisão que eu quero falar é a prisão religiosa. Sabe, nós não vamos ler, o texto é grande, eu vou antecipar para você. Lá em Atos 12, do verso 1 ao 11, o livro de Atos, ele fala sobre Pedro, quando ele é liberto por um anjo. Esse texto diz a respeito disso. Herodes estava perseguindo a igreja naquele momento, perseguindo os discípulos. Ele havia matado Tiago, então ele viu que houve uma resposta dos religiosos da época, e os anciões ficaram animados, falavam, agora Herodes vai combater o cristianismo, vai combater esses que andam, seguindo a Jesus. Então ele vai rapidamente na festa, prende Pedro e leva Pedro a uma prisão, onde ele permanece num turno de horário, trocando de 4 a 4 horas os soldados, que ficavam 4 soldados ali cuidando deles. E você sabe que Pedro, ele fica naquela condição de ser preso. Lá no verso 11 diz assim: só nessa altura é que Pedro compreendeu o que tinha acontecido, e realmente verdade, disse consigo próprio, o Senhor mandou o seu anjo salvar-me das mãos de Herodes e do que os judeus queriam fazer. Havia acontecido que quando a igreja então se está orando, e eles estavam clamando pela vida de Pedro que estava preso, Deus dá ordem a um anjo e vai lá, abre a cadeia, tira Pedro de lá e leva ele em segurança para fora daquele lugar. Sabe, a condição de Pedro era uma condição de prisão. E sabe que essa prisão que ainda havia mandado prender Pedro eram os religiosos da época. Eles haviam mandado prendê-lo. Sabe, essa segunda prisão que eu quero falar com você, ela diz respeito a pessoas que já trabalharam na igreja. Sabe, talvez você foi pastor, talvez você foi obreiro, talvez você foi um presbítero, talvez você foi um diácono, talvez você foi alguém que ajudava na igreja, talvez você foi alguém até mesmo que representava a igreja, mas por algum motivo você foi perseguido, por algum motivo você sofreu alguma forma de perseguição. Talvez você foi caluniado, talvez você foi difamado, talvez você foi excluído do hall de membros, talvez você foi ali mal interpretado, você talvez numa condição que você não confia hoje em ninguém, hoje você está nessa condição que você não confia em ninguém, talvez hoje você tenha pensado, eu não quero me envolver em nada na igreja, talvez você tenha vindo nos cultos de sexta-feira, e você vem porque você gosta, você sabe que tem a presença do Espírito Santo, você gosta desse ambiente, mas hoje você tem dito para você mesmo, eu não quero me envolver nada com isso, porque você está nessa prisão religiosa, em que eles colocaram uma opressão sobre a sua vida, ou muitas vezes num estado de estar separado para fora, ou colocado nesse lugar de opressão. Mas eu vejo desse texto, querido, que existe uma igreja que está orando, e eu digo, a igreja Aba tem orado pela sua vida, tem orado para que você seja liberado deste lugar, liberado dessa condição que você talvez está, de preso por ser ferido por os religiosos, ser ferido por pessoas que falavam sobre Deus, mas ofenderam você gravemente. Sabe, Pedro, ele estava num lugar muito difícil. Ser preso naquela época não era muito fácil. Estava ali numa condição, naquela prisão, e ser preso naquela condição era algo muito terrível. Mas a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, lá no Salmo 91, do verso 11 em diante. E eu vejo que a igreja, quando ela estava orando, Deus deu ordem a um anjo a estar ali abrindo a prisão para que Pedro fosse solto, para que ele saísse daquela condição. Todos estão comigo, amém? Estou sendo rápido aqui.
E Deus te trouxe hoje aqui neste lugar, nessa noite, querido, para te tirar desta condição que você está vivendo, desse cativeiro religioso que você tem vivido, em que você tem buscado fazer algo para se sentir aceito, em que você tem buscado agradar os outros para se sentir parte do corpo de Cristo. Você precisa realizar alguma coisa para acreditar que Deus te ama. A Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você é filho de Deus, você faz parte do reino dos céus, você faz parte do corpo de Cristo. Sabe, não é o que essas pessoas fizeram contra você, ou até mesmo não te compreenderam da forma que devia, que te fez você ser cortado do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja do Senhor, e o Senhor está te chamando nessa noite para que você saia deste lugar, desta prisão. Deus dará ordem aos seus anjos a respeito de você, da sua casa, da sua família, para que você entenda a necessidade de esse chamado que Ele te chamou para realizar, para fazer essa boa obra que Ele vocacionou você para fazê-lo. Sabe, Deus quer te tirar deste lugar para que você estabeleça e cuide do que Deus tem para você. Sabe, você tem que orar por muitas pessoas ainda, você tem que fazer muitos evangelismos ainda, você tem que ser esse canal de bênção para que essas pessoas sejam alcançadas. O seu ministério foi parado por algum tempo, foi abortado por algum tempo por essas condições, mas hoje o Espírito Santo está falando com você, está falando no interior, no seu interior, está te colocando para num reposicionamento fora deste lugar. Sabe, você vai dizer assim, eu acho que eu estou sonhando o que está acontecendo comigo. Você vai dizer, mas como isso está acontecendo? E você vai se aperceber que foi o anjo do Senhor que te direcionou, que te conduziu, que te colocou no lugar certo, para que você faça a boa e perfeita obra que Deus te chamou para fazê-lo. Amém? Todos estão me entendendo? Em Lucas 19:10 ele disse, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Foi para isso que Deus te chamou, para buscar e salvar esses que estão perdidos. A terceira prisão, quero rapidamente falar com você, está em Atos 16, do 16 ao 34. Na Nova Versão Internacional, ela diz que, bem no comecinho, quero ler os 2 primeiros versículos. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual presidia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuava fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, lhe deu uma ordem que saísse dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Amém? Essa terceira prisão diz respeito em quando você estava fazendo a obra e você foi preso. Olha que tremendo. Eles estavam fazendo a obra naquele lugar, naquela cidade, eles estavam ali falando do amor de Deus, e aquela mulher que trabalhava com adivinhações para aqueles homens, eles cobravam para que aquela mulher falasse do futuro, ou melhor, mentisse a respeito do futuro. E aquele espírito do engano que estava sobre ela, ele falava as palavras às pessoas, e as pessoas acreditavam. E Paulo e Silas, quando eles chegam neste lugar, quando eles estão nessa região, essa mulher começa a persegui-los e começa a acusá-los, a afrontá-los, até mesmo debochar deles, dizendo, olha, esses aí são aqueles que anunciam Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Esses homens são homens do Deus Altíssimo. E Paulo então ficou agitado com aquilo e mandou que aquele espírito fosse embora. Mas depois que isso aconteceu, a multidão cercou eles e começaram então a agredi-los e açoitá-los, porque aquela mulher não tinha mais dinheiro, ela não conseguia mais adivinhar o futuro, ela não conseguia fazer mais aquilo. Eles então ficaram perturbados com isso, jogaram eles num cárcere, e você sabe a história. Eles estavam ali orando por volta da meia-noite, com seus pés e mãos presos num tronco, e quando eles oravam e cantavam um hino ao Senhor, de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram
abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desbanhou-se a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. Glória a Deus por isso. Essa prisão diz respeito justamente a isso. Você fazia a obra do Senhor, você era uma pessoa que estava envolvida, você estava operando sinais, prodígios e maravilhas, e você era totalmente usado pelo Senhor. Sabe, esses homens, entendam, esses homens, eles libertaram a mulher que estava escrava do diabo. Eles fizeram isso. Eles simplesmente mandaram que o espírito fosse embora. E aqueles homens, eles perseguiram eles e maltrataram eles e prenderam ele, só porque eles tinham expulsado o demônio, sabe? Paulo e Silas, eles viveram essa condição porque eles se colocaram contra a toda a obra da maldade que havia naquele lugar. E aqueles homens, eles ganhavam recursos com aquilo, eles ganhavam dinheiro com aquilo. Sabe, nessa prisão, há pessoas que muitas vezes você foi usado por Deus tremendamente, sabe, com dons de cura, dons para libertar pessoas. Você foi usado de uma forma no louvor, sabe, com palavras maravilhosas, profecias. Talvez você foi usado em profecias, você foi usado para entregar palavras às pessoas. E por muitas vezes Deus usou você para até mesmo ajudar pessoas, tirar pessoas de condição, restabelecer o casamento das pessoas, mas em um determinado momento as pessoas se viraram contra você, sabe? Você não fazia nada somente só para falar, você só falava do amor de Deus às pessoas e orava por elas, mas de repente as pessoas se voltaram contra você, se voltaram com palavras que não foram saudáveis. Deus, e talvez por conta disso, você começou a dizer a você mesmo: Deus, nunca mais eu vou orar por ninguém, não vou ajudar mais ninguém, porque eu não quero mais viver isso na minha vida, essas decepções que eu tive, essa falta de gratidão que eu recebi dessas pessoas. Enfim, você está preso por conta do bem que você fazia, esse sentimento que te parou, simplesmente parou o que Deus tinha para realizar através da sua vida. Amém? Feche seus olhos onde você está, querido. Espírito Santo, Tu és poderoso, ó Pai. Tu és poderoso, ó Deus, Tu és poderoso. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Senhor, há pessoas, Senhor, que estão, Senhor, hoje aqui, que precisam, Senhor, tomar um posicionamento. Santo é o Teu nome, ó Pai, santo é o Teu nome. O Espírito Santo me leva a te dizer que não acabou, querido, que Deus tem para realizar através de você, Ele vai realizar. O de repente de Deus vai vir sobre a sua vida, e você vai ser usado por Deus para impedir uma pessoa que está pensando em se matar. Mas você vai dizer: não faça isso, nós estamos aqui. Você vai ser usado por Deus para salvar a vida desta pessoa. Escute o que eu estou te dizendo. Você vai voltar a ser usado por Deus poderosamente, porque as correntes que te impediam da decepção, da tristeza, da ofensa, da falta de gratidão das pessoas, estão caindo das suas mãos hoje. E você vai sair deste lugar de estagnação espiritual que você tem vivido até hoje. O anjo do Senhor vai abrir as portas para você, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, fica de pé, querido, no seu lugar. Eu quero fazer 3 convites nessa noite para estarmos orando. Glória a Deus, estamos dentro do horário. Eu quero orar nessa noite por pessoas que foram feridas, machucadas por parentes, por pessoas que estavam próximo de você. Enquanto eu vou falando, o Espírito Santo vai te conduzindo a você vir à frente. Eu quero orar por pessoas
nessa noite, querido, por situações que você tem enfrentado de dor dentro de você. Você vai parar de olhar para essas dores, para essas agressões. Sabe, quando você lembra, parece que dói ainda. As memórias, as lembranças disso vão ser removidas da sua mente em nome de Jesus. E você não vai mais lembrar com dor. Você não vai mais lembrar com olhar para trás de sofrimento. As suas palavras vão ser mudadas. As palavras que muitas vezes têm tomado a sua vida de murmuração. Eu não sei a forma de agressão que você tenha vivido, a maneira que você recebeu do tratamento, talvez dos seus pais, parentes, amigos, conhecidos, talvez de pessoas que estavam do seu lado para te proteger. Mas você vai olhar o propósito de Deus, que Deus tem para a sua vida. Você vai viver o extraordinário de Deus. Deus te chama nessa noite para coisas grandes. Assim como Ele fez com José, livrando ele daquele lugar. Por tudo que ele havia passado, Deus estava preparando ele. Se faz sentido para você, se movimente e vem à frente, nós vamos estar orando. Sabe, José estava vivendo aquela condição, ela estava vivendo aquilo. Mas Deus estava preparando para algo grande. Deus está te preparando para algo grande. Quero orar também por pessoas nessa noite que talvez você desistiu de Jesus. Eu quero orar por pessoas que desistiram de servir a Cristo. Você que servia a Deus, mas você está desacreditado das pessoas, desacreditado da fé, desacreditado das igrejas, desacreditado da religião. Pessoas que falam de Jesus e não foram bons exemplos para você. E você diz no seu coração: porque eu vou receber a Cristo, ou confessar a Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, se essa pessoa que está do meu lado diz isso ou faz aquilo? Você está nessa prisão e o Espírito Santo está falando com você hoje. Então venha rapidamente à frente, querido, se você está entendendo essa palavra. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, você que quer servir a Jesus, você que quer se voltar aos caminhos do Senhor, você que está um tempo afastado, você que faz tempo que você não tem tido comunhão com a igreja, saia do seu lugar rapidamente e venha à frente. Saiba que tem uma igreja orando pela tua vida. O anjo do Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer que você é um filho amado, você é uma filha amada. Não importa as pessoas do seu lado, não se importe com elas. Não olhe para as pessoas que te machucaram no passado. O que importa é que Deus tem um propósito para a tua vida e Ele vai cumprir. Por isso, nessa noite, se movimente rapidamente. A terceira e última chamada que eu quero chamar é pessoas que tanto serviram a Jesus, tanto foram usadas pelo Senhor, mas se decepcionaram com pessoas que não te entenderam o seu chamado, pessoas que não entenderam a sua característica, a sua personalidade, que não entenderam como Deus estava te usando, pessoas que só te viam como um número, mas hoje Deus está te tirando deste cativeiro. Deus está tirando essas correntes que te prendem, que não permite que você veja ou alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Deus está confundindo as pessoas que estão à sua volta. Pessoas que muitas vezes falaram mal de você, que te perseguiram. Deus está confundindo eles. Hoje Deus quer dar um start na sua vida, para que você veja a mão, você veja, e não mais com os seus olhos carnais, mas veja com os seus olhos espirituais. O que você fala, não mais com palavras de sabedoria humana, mas agora com as palavras de Deus sobre a sua vida. Deus é poderoso para te libertar de todo o cativeiro que você possa ter entrado.
todo cativeiro emocional, todo cativeiro religioso, todo cativeiro de falta de perdão. Nessa noite as portas estão abertas. Você precisa se movimentar, sair. Você precisa sair do seu lugar. O Senhor está operando grandemente. O de repente do Senhor está vindo sobre a sua vida. Grilhões estão caindo por terra, correntes estão saindo por terra. Portas estão sendo abertas. Há pessoas que não param o emprego, parece que as coisas não dão certo. O Senhor está te tirando dessas correntes que não vão para frente. O Senhor está te movendo desses lugares para fazer você andar retamente, andar prosperando em todas as áreas. O Espírito Santo está te chamando nessa noite. Santo é o teu nome, meu Deus. Nós queremos orar nessa noite pela vida dos meus irmãos. Nós queremos orar por cada pessoa, Senhor, que está aqui na frente, cada pessoa que está nesta casa de oração. Pai, que as prisões sejam abertas nesta noite. Meu Deus, toda prisão que leva as pessoas, Senhor, a ficarem, Senhor, presas, Senhor, pelo sentimento de culpa, pelo peso da religião. Meu Deus, pessoas que estão em depressão por conta disso, pessoas que estão vivendo, Senhor, traumas, Senhor, religiosos, Pai, que hoje não conseguem nem mesmo orar, nem mesmo abrir os seus lábios. Meu Deus, nesta noite vai, Senhor, liberando, libertando, vai sendo tocado agora onde você está. Meu Deus, todos que foram feridos, Senhor, de uma forma, Senhor, grosseira, que foram tocados de uma forma grosseira. Meu Deus, esta mulher, este homem, ó Pai, que sofreu toda forma, espécie de abuso, Pai, nós repreendemos agora, Pai, todo cativeiro, meu Deus, que foi levado, Senhor, de prisão, meu Deus, não consegue se relacionar com as pessoas, mas nesta noite está sendo aberto. Saia para fora, querido, entrega diante do Senhor, perdoa, mas de forma alguma fique com os seus lábios fechados. O Espírito Santo está diante de você, te auxiliando, te ajudando, te conduzindo neste momento. Ele te pega pela mão para te sair para fora. Nessa noite o Senhor está te tirando desta prisão emocional, desse cativeiro que você estava vivendo, por conta dos seus parentes, da sua família, por conta das pessoas que estavam perto de você e não te compreenderam, por conta das lideranças que você já passou de igreja. O Senhor está te movendo agora para fora. Você vai voltar a cantar, sim. Você vai voltar a orar, sim. Você vai voltar a ser usado por Deus, sim. Você vai ser restabelecido novamente. O Senhor vai te colocar de pé novamente, para cumprir todo o propósito divino. Aleluia. Meu Deus, receba a cura, receba o toque de Deus, receba o estabelecimento da verdade. O Senhor está movendo as mentiras de dentro do seu coração, está imprimindo a verdade. Você é um filho amado, você é um filho bendito. Ele te chamou para este grande propósito. O Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor, de uma forma maravilhosa, grandiosa. Vem sobre nós de uma forma extraordinária. Vem sobre nós, ó Deus. Enquanto o Senhor vai te curando, vai recebendo o amor dele agora sobre a sua vida, vai recebendo a presença do Espírito Santo. Enquanto as mentiras são removidas, vai recebendo a verdade. Eu declaro em nome de Jesus, você que faz tempo que não falava em línguas, passe a falar em línguas agora.
Seja renovado no Espírito agora. Abra seus lábios aonde você está. Receba a graça divina agora. Se você fala em línguas, fale em línguas. Se você não fala em línguas e mistérios com o Senhor, fale a partir de agora. Você está livre, você foi liberado. Seja renovado agora em línguas. Haja variedades, haja dons sobre a sua vida agora. O Senhor está te tirando do chão neste momento, te levantando novamente, te colocando de pé. Ele disse que Ele tira do pó abatido, do monturo necessitado, e faz se assentar os príncipes do seu povo. Fale em mistério com o Senhor agora. Abra seus lábios, receba a presença do Espírito Santo. Seja renovado, mulher, no seu casamento. Seja renovado, homem, no seu casamento. Seja renovado agora, jovem. Abra seus lábios, enche esse lugar da tua oração agora. Se você é liberto, abra seus lábios. Se você não está conseguindo orar, que a sua garganta seja aberta agora. Seja desprendido os seus lábios agora. Se quebaçou decai. Se alguém aqui que você precisa perdoar, perdoe agora. Este é o seu momento, esta é a sua hora. Está liberado os céus. Os céus estão liberados sobre nós nesta noite. Seja tocado no íntimo da sua alma. Sim, Deus. Aleluia. Eu quero orar agora especificamente por cura. Amém? Eu gostaria que todas as crianças viessem aqui desse lado, mãe, pai, as crianças aqui. E você, se tem alguma dor, alguma enfermidade, eu gostaria que você viesse desse lado aqui. Amém? As crianças venham desse lado. Se você tem alguma dificuldade, enfermidade, venha para esse lado. Adultos para esse lado, crianças para esse lado. Você que está no banco, estenda suas mãos à frente. Estenda suas mãos sobre nós. Mãezinha, você que está aqui, ore com fé pelos seus filhos. Amém. Coloque seu pensamento ao alto. Wait, okay, manai show.